Em um certo momento, em uma certa parte da minha vida, a minha família nunca teve quase nenhuma briga, pelo menos na minha casa. Agora a família do meu pai sempre estava procurando briga com a família da minha mãe, e por razão, a família da minha mãe só fazia merda. Eles gostavam de pedir dinheiro e não pagava de volta, eles gostavam de ficar emprestando escada, balde, coisas até que equivalentemente caras, e eles não devolviam nunca. A não ser que tu, sei lá, adentrasse dentro da casa da pessoa e pegasse pra si mesmo de volta. Então meio que eu já deixei entender aonde vai começar toda essa patifaria e toda essa briga que vai dar um início a um relato um tanto quanto estranho. Mas bem, meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos e hoje eu quero contar uma parada que aconteceu comigo agora recentemente nesse ano, pra ser mais exato lá por volta de abril e tal. E nessa história vai envolver minha mãe, meu pai, meus irmãos e um cara que é meio que um noiado nessa história. E que sim, eu odiava de corpo e alma aquele cara. Como eu já disse antes, a família da minha mãe sempre aprontava, inclusive minha própria mãe. Já que uma vez ela tinha emprestado da minha avó por parte de pai uma batedeira pra fazer bolo. Só que pô, ela tinha emprestado pra fazer o aniversário da minha irmã, pra fazer apenas uma vez o bolo de 12 anos de idade da minha irmã. E sabe quanto tempo minha mãe demorou pra devolver a batedeira da minha avó? 2 anos. Ela acabou fazendo o bolo de 14 anos e pronto, a minha avó finalmente foi lá em casa, bateu de parabéns e falou: vou levar de volta a minha batedeira. E minha mãe não gostou daquilo. Ela começou a falar que minha avó tava confrontando ela, que queria pegar as coisas de casa pra levar pra dela, porque minha avó era uma hipócrita, porque só porque ela tinha dinheiro ela não queria gastar. Sabe, ela começou a falar um bocado de coisas sem sentido. E ouso falar que a minha avó foi mais minha mãe do que minha própria mãe. Porque assim que eu nasci, a primeira coisa que minha mãe fez foi me deixar na casa da minha avó, porque lá eu poderia crescer com um ambiente mais tranquilo, mais favorável, sabe? E poderia comer do bem e do melhor, já que minha avó era podre de rica. E minha mãe nem sequer tinha paciência pra cuidar de criança, ainda mais do próprio filho. E eu só voltaria a morar com minha mãe depois que ela se uniu novamente com meu pai, porque ela meio que tinha se separado dele assim que eu nasci, e depois quando eu já tinha lá por volta dos 11, 12 anos de idade, eles reataram o relacionamento e tiveram outros filhos, que são meus irmãos e minha irmã. E vocês podem até se perguntar, por que diabos eu só voltaria a morar com ela com 12 anos de idade? Basicamente porque seria uma idade até que razoável pra eu ficar sozinho em casa. E desde criança eu sempre fui muito responsável. Eu aprendi a cozinhar bem cedo por conta da minha avó, porque ela sempre me falava: assim que você sair daqui de casa você vai aprender a fazer de tudo, porque a sua mãe não vai fazer nada por você. E eu levei isso muito ao pé da letra, porque foi exatamente o que ela me disse. E realmente aconteceu o que ela me disse. A minha mãe nunca fazia nada pra mim, não fazia meu café da manhã, não me deixava na escola, não fazia almoço, janta. Ela não queria fazer nada, ela só pedia comida ou falava pro meu pai trazer algum churrasco do serviço dele. E assim que eu já tinha uma idade até que equivalentemente boa, o meu pai voltou a morar com a minha mãe, mas com uma condição: ela teria que trabalhar, porque meu pai não sustentaria uma casa com várias crianças, somente ele trabalhando, enquanto minha mãe ficaria de perna pra cima e só indo em salão de beleza. E meu pai sempre foi um cara muito batalhador, sabe? Ele acordava cedo e voltava bem tarde pra casa, somente pra no final do mês trazer dinheiro e o pão de cada dia. E vocês podem até pensar que minha avó ajudava meu pai de alguma forma, mas não, meu pai nunca na vida dele pediu R$1 sequer da minha avó, e ela era muito rica. E cara, se dependesse do meu pai, ele poderia ter, sei lá cara, 1000 empregos, ele nunca jamais aceitaria ser herdeiro. Até por isso meu pai pediu pra minha avó passar toda a herança que seria pra ele somente pra mim, porque ele falou que ele não queria um tostão dela. Não é porque ele odiava minha avó, ele amava muito a própria mãe. A questão é que meu pai sempre foi um homem muito orgulhoso. E enquanto meus pais estavam trabalhando, eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos e irmãs. Ainda bem, né? Pelo menos eu tava fazendo alguma coisa de bom. O problema mesmo era quando a fralda acabava ou alguma coisa de bebê relacionada acabava também, porque eu tinha que sair de casa, pegar minhas coisas, pegar minha irmãzinha de colo, ir lá no mercado e depois voltar. E eu sempre tinha que passar por um filho da puta chamado Alan. O Alan era um filho de uma puta de um desgraçado que todo mundo da vizinhança odiava. Ele era usuário, ele não fazia nada além de ficar gritando alto todo santo dia e durante a noite toda. E quando ele tava muito chapado, ele tinha uma mania de correr até um portão de alguma casa e dar um chute e depois sair vazado. E por conta disso, por conta desses sustos que ele dava durante a noite e madrugada, um dos meus vizinhos já deu um tiro nele, e meio que meu vizinho foi preso, mas depois foi solto. Mas vocês acham que o Alan parou? Não, ele continuou, ele não tinha medo de nada, só que meu vizinho não podia fazer nada. A única coisa que ele achou, tipo, de alternativa foi sair da vizinhança. Sim, o cara conseguiu encher tanto o saco do meu vizinho que ele foi embora. E sempre quando ele me
via, ele ia até mim, tentava pegar algum dinheiro que eu tinha pra comprar alguma coisa pros meus irmãos e pra minha irmãzinha e ficava passando a mão no meu cabelo, tentando puxar, tentando fazer eu tropeçar com uma criança no meu colo. Cara, vocês têm noção do quão perturbado um filho da puta desses é? Cara, eu tinha muita raiva, cara, porra! Mas infelizmente eu ainda era muito novo, eu só tinha 14 anos de idade e eu não podia fazer nada a respeito. Nada, na dica de nada. Mas beleza, o tempo foi se passando, eu fui cuidando mais e mais dos meus irmãos, o meu pai soube dos problemas que eu tinha com aquele vagabundo e ele foi resolver aquilo com o Alan. Acontece que meu pai foi meio que tentar ter uma conversa um pouco mais tranquila com ele, falar pra ele não fazer aquele tipo de coisa, que eu ainda era uma criança, que eu tava com uma irmãzinha e tal, que poderia acontecer algum problema, algum incidente, e vocês sabem o que poderia acontecer com ele caso ele fosse responsável por algum trauma com a minha irmã, que ainda era um bebê. Mas foi o mesmo que falar com a porta. O problema mesmo era que minha mãe ainda tava tendo muitos problemas com meu pai e com a família dele, já que minha mãe era uma mulher meio que insuportável. Digamos assim, eu tenho que admitir, ela era uma mulher muito chata. O meu próprio pai já me disse, nunca se case com uma mulher igual a sua mãe, você vai se arrepender amargamente no futuro. E por conta disso, e além de ter várias outras brigas ao decorrer do tempo com a minha própria avó, meu pai começou a notar um certo padrão peculiar. Sempre quando minha mãe pegava algo emprestado da minha avó, ela não devolvia, e sempre quando era obrigada a devolver algo que não pertencia a ela, ela sempre atacava a pessoa. Sempre começava a falar um monte de merda, sabe? E meu pai, tipo assim, ele não gostava disso. Ele defendia a minha avó a todo custo possível, porque minha avó nunca foi uma pessoa de brigar com as outras pessoas. Ela nunca sequer brigou com meu pai. E minha mãe achou que aquilo fosse a maior traição que ele já tinha feito com ela, e não defender a mulher e sim a própria mãe. Cara, tipo assim, depende muito. Obviamente, tem casos e casos, onde a minha avó poderia ser uma péssima pessoa e a minha mãe ser uma santa, e vice-versa, mas não era esse caso. E minha mãe achou que realmente meu pai tava traindo ela, traindo a confiança dela. Começou a brigar com meu pai, a discutir com ele todo santo dia, na frente da gente, tá ligado? Mano, criança não pode ficar vendo os pais brigando. Isso sempre dá um trauma lá na frente. Então beleza, até que um certo tempo a minha mãe parou de brigar com ele e só seguiu a vida dela, tá ligado? Eu tava indo trabalhar e às vezes ficava em casa e a gente ia pra escola e minha irmãzinha ia pra creche. Enquanto isso, meu pai também estava trabalhando fora de casa. Foi quando eu comecei a notar um certo comportamento suspeito da minha mãe. Ela sempre quando chegava do trabalho, ela pedia pra gente demorar um pouquinho pra chegar. Ela falava, ó, eu vou mandar um Uber pra vocês, mas aguarda pelo menos uma horinha aí na escola e tal, pra depois vocês voltarem pra casa. Eu ficava me perguntando, cara, pra quê? Por que diabos eu tenho que ficar uma hora preso aqui na escola? Obviamente que eu saía um pouco mais cedo, mas porra, se eu tô saindo cedo, eu quero chegar cedo em casa, né, porra? Pra fazer meu trabalho, pra fazer os meus estudos e depois fazer alguma coisa, assistir um desenho, jogar videogame. Mas não, eu sempre tinha que esperar uma hora. Foi quando nessas eu fiquei tipo assim, de saco cheio e falei, ó, seguinte, bora todo mundo voltar pra casa, não tô nem aí, vou pedir o Uber aqui pelo celular e eu vou pedir o cartão do papai emprestado. E foi isso que eu fiz. E quando eu cheguei em casa, eu noto que na frente da sala de estar tinha uma sandália toda estrupiada. E aquilo ali não era meu. E eu sabia exatamente de quem era aquela sandália. O único fudido ali na rua era o Alan. Eu não deixei meus irmãos entrarem no início, mas eu fui entrando bem devagarzinho pra ver o que tava acontecendo. E quando eu fui ver, a porta do banheiro também estava aberta e tinha alguém tomando banho. Eu pensava que ele tinha adentrado na minha casa, tipo assim, querendo roubar e acabou tomando banho. Mano, se fosse aquilo, nossa senhora, aquilo ali ia ser a última vez que aquele filho da puta ia fazer alguma coisa. Mas não era aquilo. Não era mesmo, a minha mãe também estava lá dentro. Eles dois estavam tomando banho juntos. Sabe lá Deus o que eles dois já estavam fazendo há muito tempo juntos, sabe? Escondido do meu pai e da gente. Foi quando minha mãe tomou um susto, viu que eu já tava em casa, foi alertar eu sobre o que tava acontecendo e, tipo assim, pediu pra eu prometer pra ela que ela nunca falaria aquilo pro meu pai. E o Alan pararia de ver, de me atormentar e fazer qualquer coisa comigo. Mano, ai, velho, não sei nem como explicar isso pra vocês. Vocês acham mesmo que eu tinha ouvido minha mãe? Vocês acham mesmo que eu tinha prometido uma merda daquelas pra ela? Cara, eu amava meu pai. Ele é o melhor pai do mundo pra mim. A minha mãe foi péssima. A minha mãe nem sequer cuidava de mim. Vocês acham mesmo que eu ia dar mais atenção pra ela do que pro meu próprio pai? Cara, assim que meu pai chegou em casa, eu contei tudo. E ele sabia que eu nunca mentiria pra ele.
E na hora ele foi confrontar minha mãe. Quando ele confrontou minha mãe, ele foi bem calmo no começo e tal. Tentou que ela se explicasse. Aí ela começou a falar que o casamento não tava mais dando certo, que ela queria, sei lá, passar por uma nova fase, descobrir mais sobre o mundo. Aquela desculpinha de merda que toda vagabunda faz. Então, basicamente. E se meu pai fosse um cara péssimo, uma pessoa horrível, ele teria quebrado os dentes da minha mãe, a cara dela, os braços, as pernas. Mas meu pai era homem de verdade. Ele só falou: pega suas coisas, vai embora. E depois ainda processou ela e ganhou em cima. A minha mãe deve mais de 1 milhão pra ele. Obviamente que não 1 milhão completo, porque ela já tá pagando uma boa parte. E sim, ela tinha muito dinheiro guardado, tá? E bem, pelo menos hoje eu tô seguindo uma vida um pouco mais de boa, tá ligado? Porque, cara, uma vida sem 2 pais é um pouco estranha no começo, depois que você se acostuma com aquilo. Mas eu devo falar que meu pai fez a coisa mais certa do mundo e hoje a gente tá vivendo uma vida completamente diferente e boa, graças a ele. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo, isso me ajudou muito e mostra que vocês realmente gostam do conteúdo. E se você quer me ajudar mesmo, basta ver os vídeos até o final e curtir, porque assim o YouTube percebe que esse vídeo é top de linha e ele acaba recomendando pra mais pessoas, fazendo assim nossa família aqui do YouTube crescer mais ainda. E é isso, espero ver vocês na próxima vez, meu nome é Petrikov e até o próximo vídeo.